Nós chegamos ao início de um ano, e é interessante que numa época como essa, nós temos por costume, a maioria de nós paramos e avaliamos como foi o ano que passou, o ano que acabou, nós olhamos e vemos o que fizemos, o que deixamos de fazer, nós olhamos e vemos as nossas conquistas, ganhamos aqui, ganhamos ali, avançamos por outro lado, tivemos uma promoção no trabalho, tivemos uma alegria familiar, mas também constatamos que nós perdemos em algumas áreas de nossas vidas. Constatamos também que nós fracassamos, que nós fomos derrotados em alguma situação, em algum momento, em alguma circunstância. E nós temos por hábito, o ser humano tem por hábito, ele tem muitas vitórias e nós temos mais vitórias do que derrotas, mas muitos têm o hábito de valorizar mais as derrotas, mais os fracassos do que as próprias conquistas. Então, nós precisamos aprender a superar o fracasso. O tema da nossa mensagem de hoje é essa: superando o fracasso. Porque nós precisamos superar, porque o fracasso ele é perigoso, porque ele tem poder de transformar um vencedor em um derrotado. E não porque apenas por causa de um fracasso, mas ele tem o poder de transformar um vitorioso, um vencedor em um derrotado, não porque ele fracassou, não porque ele derrotou, mas porque ele pode transformar este fracasso, essa derrota, no lema da sua vida, no enredo da sua história. Pessoas que você encontra e diz assim: olha, há 10 anos atrás eu sofri uma derrota no casamento, e ele só fala disso, ele só vive disso, ele só vence, só pensa nisso. Alguém que teve uma derrota financeira, alguém que teve uma derrota, um fracasso familiar, um fracasso na empresa, ele fica preso, e então ele é perigoso, que transforma um vencedor num derrotado. Porque o fracasso nós precisamos aprender a superar, porque ele faz parte da vida. Não dá para ganhar todas, não dá para vencer a todos os momentos. Esta é a questão. A Bíblia não diz que nós somos homens de ferro, mas que nós somos homens de fé. Homem de ferro é só lá nos Vingadores, né? Nós não somos vingadores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pela fé. A Bíblia, ela é o único livro que desnuda os seus heróis. Quando nós olhamos a biografia de alguém famoso, nós vamos ver que eles sempre acabam omitindo os fracassos, omitindo as derrotas, para tentar supervalorizar a pessoa, o personagem. A Bíblia não, a Bíblia desnuda os seus heróis. Quando a Bíblia relata, por exemplo, a história de Moisés, o libertador de Israel, o homem que Deus usou para libertar um povo que estava preso, escravo no Egito por 430 anos, Deus levanta um homem que vai desafiar Faraó, vai fazer o êxodo, ele vai liderar o povo agora por 40 anos no deserto, até a terra prometida. Mas a Bíblia diz que este grande libertador fracassou. Ele não entrou na terra prometida, ele não viveu a terra prometida. E se teria alguém, se nós formos avaliar nos olhos humanos, alguém que teria o direito de entrar e desfrutar daquela terra, seria Moisés. Ele levou toda uma nação, todo um povo, mas ele mesmo fracassou. Deus desnuda os nossos heróis, assim como a história de Davi. Olhamos para Davi. Davi é o maior rei da história de Israel até os dias de hoje. A nação de Israel está lá, ela tem como símbolo da bandeira a estrela de Davi, o maior vencedor. Se nós pudéssemos entrar no palácio de Davi, no escritório onde Davi despachava, se ele tivesse uma prateleira, ela estaria cheia de troféus. Davi venceu Golias, Davi venceu filisteus, Davi venceu Saul, Davi trouxe vitórias para Israel. A Bíblia nos diz que Davi, ele fez com que o temido gigante chamado Golias tombasse, mas este mesmo Davi tombou diante de uma mulher indefesa. A Bíblia não esconde, ele mostra o fracasso deste grande herói. Se nós olhássemos então para a prateleira de Davi, teríamos muitos troféus, mas no quesito família, ele era um fracassado. Porque Davi era um grande guerreiro fora de casa, dentro de casa era um fracasso como pai, um fracasso como marido. A Bíblia nos diz que o filho de Davi, Aminon, violentou a sua própria irmã
Tamar. E depois o seu irmão Absalão se levanta e mata Amnon. Há homicídio na família. Depois Absalão, o filho de Davi, ele vai subir e vai tomar o trono de Davi. Ele faz uma rebelião contra o pai. Ele se assenta no trono do pai. Depois ele vai se deitar com as 10 concubinas de Davi, vai ter relações sexuais com as mulheres do pai. A vida de Davi familiar era um fracasso, e Deus não se preocupa em omitir, para nos revelar que perfeito é só Jesus Cristo. A Bíblia não nos revela, ela vai nos contar o fracasso de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias. Elias era o homem de fogo, o homem que clamava e descia do fogo do céu. Um dia, Elias, na sua ousadia, na sua unção, ele vai desafiar 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, e ele vai ganhar. Esses 850 profetas vão ser assassinados num único dia. No outro dia ele recebe uma mensagem de uma mulher ameaçando-o de morte. Ele foge para o deserto, ele se enfia numa caverna, ele entra em depressão e ele pede a morte para Deus, por causa de ameaça de uma mulher. Este homem que uma hora foi um valente, um gigante, agora ele recua e fracassa diante de uma mulher. A Bíblia fala a história de Sansão, um juiz de Israel, um homem que com as mãos matou um leão, um homem que com uma queixada de jumento matou mais de 1000 soldados do exército inimigo, e agora ele é preso, ele fracassa diante de uma mulher. Vocês estão percebendo que a mulher é perigosa na jogada aí, né? 3 relatos aqui, irmão, vamos vigiar, em nome de Jesus, amém? Mas ele cai, e aí ele morre o quê? O seu fim da sua vida, ele tem os seus olhos vazados, ele está num ginásio com milhares de pessoas, e ele é zombado na sua história. Um homem que um dia eu ministrei uma mensagem de príncipe a palácio, ele fracassou como Abraão, o pai da fé, o homem que o próprio Deus, assim, que ele era o pai da fé. O pai da fé, um dia houve fome na sua terra, ele precisou fugir para o deserto de Gerar. Chegando no deserto de Gerar, na cidade de Gerar, ele chega lá, ele vê os homens, e a sua mulher era linda demais, e agora, com medo de que o matassem para ficar com a sua mulher, ele faz um acordo com ela: Sara, quando perguntar o que somos um do outro, vamos dizer que somos irmãos. E assim chega na cidade, os homens perguntam: e quem é esta mulher que te acompanha? Ela é minha irmã. Ah, é sua irmã? Pegaram ela e levaram para o harém do rei Abimeleque, um homem que fracassou, colocou em risco a sua esposa, colocou em risco a sua família. O pai da fé fracassou. Então, meu irmão, minha irmã, na vida existem situações que nós podemos perder, que nós poderemos fracassar. Só para o seu consolo aqui nesta noite, tem alguém aqui que já fracassou em alguma área da vida? Nossa, pouca gente. Eu preciso pegar o seu nome para você me dar uma... Alguém aqui já foi derrotado em alguma área da vida? Todos nós. E fracassar, ninguém gosta de fracassar. Ninguém está preparado para perder. Ninguém está preparado para sofrer uma derrota. Você não vê ninguém, ou se vê, tem problema. Você não vê que ninguém acordando num dia lindo como hoje, maravilhoso, dizendo assim: uau, hoje é o dia ideal para fracassar, né? Você não conhece ninguém dizendo assim: que dia bom para dar tudo errado hoje, oh, que dia maravilhoso para sofrer uma grande derrota. Não, nós vemos pelo contrário. Nós acordamos, abrimos a janela e declaramos: esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos nele. Abrimos a janela e declaramos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida e minha casa neste dia, a sua graça, o seu amor, a sua fidelidade. Mas os fracassos acontecem, e nós precisamos aprender a superar os fracassos, sermos fortes diante do fracasso. É isso que o sábio Salomão vai dizer em Provérbios 24, número 24, verso 10, ele vai dizer assim:
se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vamos dizer juntos? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É isso que ele está dizendo. No dia da luta, no dia ruim, no dia da má notícia, no dia do fracasso, no dia da derrota, como que você faz? Se você se mostrar fraco, fraco é a tua força. Você está aqui na casa do Senhor nesta noite sendo empoderado. Há um empoderamento espiritual, mas para quê? Para você chegar e limpar a casa nova que Deus vai te dar? Para você lavar o carro novo que Deus vai te dar? Não, você está sendo empoderado, para que quando o fracasso bater a tua porta, a derrota bater a tua porta, a má notícia bater a tua porta, você permaneça inabalável. É isso que você está sendo empoderado. O que nós precisamos fazer? Paul Meyer, um escritor e conferencista cristão, ele vai dizer assim: a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isto, pura realidade. Assim é a nossa vida, assim é a sua vida, ela é 90% de como você reage a uma demissão, como você reage quando chega um diagnóstico de uma enfermidade gravíssima na sua família, como você reage quando há crise no seu casamento, quando você reage quando o seu filho se desvia dos caminhos do Senhor, seu filho, talvez um filho que se envolva com drogas, como você reage? Isto paralisa a sua vida? É essa a tua reação? Minha vida parou, por quê? Porque houve crise, houve derrota, houve demissão. Outros paralisam a vida ou fazem dessa derrota o enredo da sua vida. Outros, eles vão para casa, fecham a porta do quarto, fica no escuro, fica debaixo do cobertor, entra em depressão, toma Rivotril. Outros pelo contrário, outros eles vão levantar e vão dizer: eu vou continuar. É isso que ele está dizendo, é superar o fracasso. E para falarmos de uma história de fracasso, nós vamos falar então sobre essa história que está no seu esboço e também está na sua Bíblia, de Josué capítulo 7, uma história de um grande fracasso, mas também um homem que soube superar o fracasso. Mas antes de ler Josué capítulo 7, eu quero ler com você, acompanhe no telão, o final, o último verso de Josué capítulo 6, para aí então emendarmos o capítulo 7. Josué 6, 27 termina assim: assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Está dizendo que assim foi o Senhor com Josué. Deus o agradeceu, Deus deu vitória, e aí ele termina o capítulo 6, assim, ele entra o capítulo 7 descrevendo. Josué 7, versos de 1 a 5. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente. Esse texto nos conta a história, vimos um pouco no domingo passado, sobre a história de Josué. Moisés morre, ele agora está entrando na terra prometida, na terra de Canaã, ele está liderando o povo, e eles chegam e se deparam com a primeira cidade. A primeira cidade era Jericó, uma cidade fortificada, poderosa, invencível. Deus assim a Josué: Josué, fica tranquilo, eu vou dar Jericó nas mãos de vocês. Vocês não vão precisar fazer nada, vocês não vão precisar nem lançar uma flecha contra os muros de Jericó. Vocês vão rodeá-la por 7 dias, no 7º dia 7 vezes, e de maneira sobrenatural as muralhas vão cair por terra. E isso aconteceu. De repente as muralhas de Jericó caem, eles entram e conquistam aquela cidade. Eles tiveram uma grande vitória contra uma cidade poderosa.
Logo depois eles precisavam continuar a conquista da terra prometida. A próxima cidade não era nem uma cidade, era uma aldeia, era um vilarejo chamado Ai, com apenas 12 mil habitantes. E Josué manda os espias lá, assim como ele fez com Jericó. Os espias voltam e dizem assim: olha, não precisa mandar muita gente, é uma cidade pequena, é um povoado, nem muros não tem, manda lá um povo, descansa os guerreiros, os melhores, manda qualquer um lá. E eles vão, e no que eles vão, eles sofrem uma grande derrota. 36 homens morrem e agora eles são envergonhados, eles são humilhados. Depois de viver uma grande vitória, eles sofrem uma grande derrota. E que lições nós podemos extrair deste fracasso de Josué e do povo de Deus? E ele vai conseguir superar. Eu quero então ver com você 6 lições de como superar o fracasso. Em primeiro lugar, está aí no seu esboço, você tem uma caneta na frente do seu assento que você pode preencher. Em primeiro lugar, saiba que o fracasso não faz de você um fracassado. Diga assim: o fracasso não faz de mim um fracassado. Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós vimos, fracasso nós vivemos, fracasso nós sofremos, mas você tem que estar ciente de que o fracasso não lhe torna um fracassado. Você pode ter um filho que está te dando problema, mas o seu filho não é um problema. Você pode estar tendo alguma crise no seu casamento, mas o seu casamento não é uma crise. Isso é circunstancial, isso é passageiro, isso é momentâneo. Você pode estar com uma enfermidade, mas você não é doente. Isso é momentâneo, isso é passageiro. E o fracasso não te torna uma pessoa fracassada. Olha a promessa que Deus faz para Josué, em Josué 1,5, que está aí no seu esboço, assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. No início do ministério, você viu que isso é no capítulo 1 de Josué. Josué está começando o seu ministério. Moisés morre, ele é colocado como líder, ele está morrendo de medo, inseguros. Como é que eu vou fazer? Deus aparece para ele e diz assim: Josué, ninguém vai conseguir resistir a você. Todos os dias da sua vida estarei com você vai ser vitorioso. Ele recebe uma promessa no capítulo 1, mas no capítulo 7, ele sofre uma grande derrota. Isso nos ensina que o fato de você ter uma promessa de Deus não te isenta de fracasso, de você ter uma promessa de Deus não te isenta de uma derrota, você ter a presença de Deus não te isenta de fracassar, porque o que ele está dizendo: eu estarei contigo em todos os dias, em todos os momentos. Ele tinha a presença de Deus, mas mesmo assim ele fracassa. É isso que ele está tentando dizer. Mas uma derrota não te torna um derrotado, um fracasso não te torna um fracassado. Não é porque você perdeu uma batalha que você perdeu a guerra. Você não pode ser o fracasso, isso é momentâneo. Roberto Chiniachik, um grande psiquiatra, autor de muitos livros, ele vai dizer assim, está no telão: não confunda derrotas com fracassos. Vou ler, preste muita atenção, os irmãos dos outros cultos printaram, bombou nas redes sociais. Olha que profundo: não confunda derrotas com fracassos, nem vitórias com sucessos. Na vida de um campeão, sempre haverá algumas derrotas, assim como na vida de um perdedor, sempre haverá vitórias. Olha agora, a diferença é que, enquanto os campeões crescem nas derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias. Essa é a diferença. O Anderson Silva, um dos maiores lutadores de UFC do Brasil, ele perdeu de forma muito polêmica o UFC de Londres. A primeira coisa que ele fez, após ser anunciado a sua derrota, ele foi nas suas redes sociais e colocou exatamente essa palavra liberada pelo Dr. Roberto Chiniachik. O que ele quis dizer, quando ele coloca isso nas suas redes sociais: eu perdi, mas eu não paro. Eu perdi, mas eu vou treinar e vou voltar para o ringue. Eu perdi, mas eu não desisto. Esta é a questão. Ele fracassou, mas ele não é um fracasso. Você pode sofrer fracasso, mas você não é um fracasso. Fracassos fazem parte da vida, mas nós precisamos superar. O maior líder da história, o maior líder da igreja de Jerusalém, chamava-se Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro sofreu muitos fracassos. Você conhece o principal dele. Pedro negou a Jesus por 3 vezes.
Antes de Jesus ser entregue, ele bateu no peito: se necessário for, eu vou contigo até a morte. Depois o galo canta, ele vai negar 3 vezes antes que o galo cante. Aí ele vai entrar em depressão, ele vê que fracassou, ele negou o seu mestre, ele negou o seu Senhor, ele negou aquele que ele amava. Sabe o que ele faz diante do fracasso? Ele volta para Galileia, da onde ele era, onde ele morava. Ele volta para o seu ofício de pescador, e lá frustrado, enterrando o seu ministério, Jesus aparece a ele na praia e diz assim: Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, apacenta o meu rebanho. Pela 3ª vez Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? E diz a Bíblia assim, que ele chateado e triste diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta o meu rebanho. O que Jesus fez? Ele fracassou por 3 vezes negando a Jesus. Jesus fez ele crescer, superar por 3 vezes confessando a Jesus. Ele volta para Jerusalém, se torna o líder da igreja. No seu primeiro sermão depois de Pentecostes, mais de 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Ele fracassou, mas ele não viveu no fracasso, ele superou. Meu irmão, é noite de superar o fracasso para a honra e glória de Jesus. Segundo lugar, para superar o fracasso, busque mais a Deus. Busque mais a Deus. Você quer vencer? Você sofreu uma derrota? Você sofreu um fracasso? Busque mais a Deus. Olha o que diz o verso 7. Então Josué, com as suas autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Amém? Josué fracassa. Os homens vão a Ai, eles são derrotados, alguns homens morrem. O que ele faz? A Bíblia diz que ele vai até a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Nós vimos no domingo passado sobre essa mensagem. E o que ele faz? Ele rasga suas vestes, ele coloca o seu rosto no chão, ele fica diante da arca, ele vai buscar a Deus. Ele sofre um fracasso, ele sofre uma derrota, ele corre para a presença de Deus. Preste atenção em mim agora. O problema não é quando perdemos, mas para onde vamos quando perdemos. Esta é a questão. Porque fracassar nós vamos fracassar, perder nós vamos perder, mas para onde vamos depois que fracassamos? Para onde nós vamos depois que perdemos? Porque tem gente que perde e corre para o bar, tem gente que fracassa e corre para as drogas, tem gente que fracassa e corre para o braço de amantes, tem mulheres que fracassam e derrotam e correm para o shopping para fazer compras, achando que isso vai aumentar a sua autoestima, que isso vai trazer um vigor. Pelo contrário, 2 problemas. Um, que você vai gastar dinheiro que depois chega a fatura, aí o problemão está grande aí no negócio. Está onde você vai? Esta é a questão. Josué fracassa, ele busca Deus. Josué fracassa, ele vai buscar o Senhor. O problema não é quando você fracassa, mas aonde você busca ajuda depois que você fracassa. A questão é onde você vai depois do fracasso, é onde você busca ajuda depois do fracasso. Josué perdeu, Josué foi humilhado, foi envergonhado, derrotado, ele vai buscar ajuda em Deus. Tem gente com o casamento fracassando e vai buscar ajuda em alguém que está no 5º, passou por 5 divórcios, 5 separações. Tem experiência do quê? De fracasso. Você tem que procurar um casal que seja estruturado, que te inspire, que te direcione, aonde você busca conselho depois do fracasso. Isso faz toda a diferença. O melhor lugar para estar depois de um fracasso, o melhor lugar para estar depois de uma derrota é na casa do Senhor, é na presença de Deus. Sabe quem diz isso? Salmo Davi, o grande Davi. Ele vai dizer no Salmo 23, todo mundo conhece só a parte A, infelizmente: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas verso 4: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. O que ele está dizendo? Experiência de vida. Eu passei pelo vale da morte, o vale da sombra da morte. E sabe o que ele diz? No mesmo Salmo, aonde ele diz que ele vai parar depois do vale da sombra da morte? No verso 4 ele fala do vale da sombra da morte, mas no verso 6, olha o que ele diz no telão, Salmo 23, 6: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! O melhor lugar para se estar é na casa do Senhor.
É na casa de Deus. Ele está dizendo: eu passei pelo vale da sombra da morte e corri para a casa do meu Deus. Davi vai dizer, Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu Deus. Olha você aí na casa do seu Deus, você está alegre? Se não der, não está, deveria, amém? Porque Davi estava dizendo isso em nome de Jesus. Aleluia. Sabe por que você precisa estar na casa de Deus? Na hora do fracasso, na hora da vitória é bom estar na casa do Senhor, para louvar, para celebrar. Mas na hora da derrota ou do fracasso, nós precisamos estar na casa de Deus. É isso que Davi está dizendo. Sabe por quê? Ele vai dizer em Salmo 27, verso de número 4, foi lido na abertura. Olha o que ele vai dizer, Davi dizendo: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua bondade, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Olha que declaração linda de Davi. Ele está dizendo assim: uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa eu busco, é estar na casa de Deus. Por quê? Ele revela o motivo dessa alegria e dessa necessidade de estar na presença de Deus. Ele vai dizer, primeiro, para contemplar a bondade de Deus. Você crê que Deus é bom? Diga assim: Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Diga mais uma vez: Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. É isso que ele está dizendo. Eu estou na casa do Senhor em todo o tempo porque Deus é bom. Mas olha o que ele continua dizendo: eu vou à casa do Senhor para buscar sua orientação. Diga assim: orientação. Josué fracassa, Josué sofre uma derrota, ele vai para a presença de Deus, e ele vai buscar o que? Orientação. Ele vai perguntar para Deus: Deus, por que aconteceu o fracasso? Qual é a raiz do fracasso? Como superar o fracasso? E Deus revela. Deus vai dizer para ele, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, Deus vai dizer a causa do fracasso. A causa da derrota era por causa de um homem que pecou, e por causa do pecado de um homem a nação perdeu, por causa do pecado de um homem a nação foi derrotada. E Deus não apenas revela a raiz do problema, Deus revela como superar o problema. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que se alegrar de estar na casa do Senhor, porque daqui Deus dá orientação para a tua vida, aonde você vai, o que você deve fazer, como você deve agir. Você tem orientação de Deus. Você pode dizer assim: mas pastor, eu sofri um fracasso, sofri uma derrota, minha casa está descontrolada, minhas finanças estão descontroladas, eu não tenho mais saída. Meu irmão, você pode estar fora de controle, mas Deus está no controle. Você crê nisso? A Bíblia nos conta que o apóstolo João, velho já, no final da sua vida, aquele dos 12 apóstolos de Jesus, só ele estava vivo. Todos os outros haviam sido martirizados. Tiago havia sido decapitado, Pedro crucificado de ponta cabeça, todos foram mortos, todos foram assassinados. Só havia sobrado João. João agora estava preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha-prisão, mais ou menos como Alcatraz. Ele estava velho, sozinho, abandonado, seus colegas de ministério todos haviam sido assassinados, e agora ele vê o Império Romano crescendo na sua crueldade, na sua maldade, na sua malignidade, matando os cristãos, perseguindo os cristãos, e agora ele estava abatido, triste, lá, velho, cansado. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Então, ele contando o seu testemunho, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Ele estava triste, abatido, velho, cansado. Jesus, o próprio Jesus, coloca a mão nos ombros dele e diz assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou no controle. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle dos seus filhos, Deus está no controle das suas finanças. Você pode ter perdido o controle, mas Ele está dizendo: Ele está no controle em nome de Jesus. Terceira atitude para superarmos o fracasso: tenha reverência com o que é sagrado. Tenha reverência com o que é sagrado. Verso de número 11. Israel pecou. Diga assim: Israel pecou. Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e a colocaram junto de seus bens.
Josué sofre uma grande derrota, ele vai até a presença de Deus, Deus revela o motivo da derrota. O motivo da derrota é que quando Israel estava entrando em Canaã, a primeira cidade, como eu acabei de dizer, era a cidade de Jericó. Eles precisariam vencer Jericó. Deus derruba as muralhas, eles entram em Jericó. Mas Deus vai dar uma direção a Josué, no capítulo 6, verso 18, depois você leia, ele vai dizer o seguinte para Josué: Josué, eu vou dar Jericó na mão de vocês, porém tudo que está lá na cidade de Jericó, o despojo da guerra, vocês não vão pegar absolutamente nada. O que era um despojo de guerra? Eles iam à guerra, eles conquistavam, eles entravam em cidades, eles entravam nas casas, as casas tinham roupas, as casas tinham dinheiro, tinha prata, tinha ouro, eles levavam para si, eles ficavam ricos com o despojo de guerra. Mas Deus vai dizer assim a Josué: na cidade de Jericó, vocês não vão pegar o despojo, porque esse despojo é sagrado, é consagrado. Por que consagrado? Porque esta seria a primeira cidade que eles enfrentariam, seria a primeira de muitas. Depois você vai ler, Josué venceu 32 reis, 32 reinos, esta era a primeira, diga assim comigo, primeira. Jericó era a primeira, diga primeira, diga assim, primícia. Você pegou já, né? Primícia. A primícia na Bíblia é de Deus. A primeira é de Deus. Está lá, Levítico, está a lei. O primeiro é de Deus. Quando um agricultor, ele tinha sua cria, dava a cria, a primeira era de Deus. O primeiro fruto era de Deus, assim como o seu dízimo. O primeiro, que é 10%, é de Deus. Antes de você tirar para pagar qualquer conta, primícia. Isso é consagrado. Só que um homem chamado Acã, eles entram em Jericó, começa a entender a cena, eles vão entrando nas casas, aí Acã entra numa casa, estava tudo destruído, ele entra numa casa, e o cara vê um terno Armani, aí ele falou: uau, acho que só um terninho não faz mal para ninguém, não vê. Aí a irmã entra na outra casa e fala assim: uma bolsa da Louis Vuitton, original, menina, miga, se a gente pegar não faz mal, é só uma bolsinha. E aí ele pegou o terno, ele pegou a capa babilônica, está aí na Bíblia, era a capa babilônica, era o terno Armani, era a bolsa Louis Vuitton. Aí ele entra e vê, ele fala assim: olha, tem umas barras de ouro, tem umas barras de prata, poxa, o que é isso? Não é nada, vou pegar. Aí então ele pega a capa babilônica, ele pega o ouro, ele pega a prata, ele leva para a sua tenda, ele esconde dentro da sua tenda, e agora ele vai quebrar um princípio espiritual. E por isso que nós temos que tomar cuidado, para nós superarmos o fracasso, nós temos que ter reverência com o que é sagrado, aquilo era de Deus, aquilo era intocável, e ele quebra princípios, e princípios não podem ser quebrados. Diga assim comigo: princípios não podem ser quebrados. Princípios não podem ser quebrados. Toda vez que nós quebramos princípios, nós sofremos. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz, jovens aí, honra teu pai e tua mãe, é um princípio e não pode ser quebrado. Meu irmão, você que é casado, minha irmã, o casamento não pode ser quebrado, é um princípio de Deus. Jesus disse: aquilo que o Deus uniu, o homem não separa, não pode ser quebrado. Você tem que ver essas coisas com reverência, com temor, é sagrado, é o que Deus está dizendo. Dízimo é sagrado, não pode ser quebrado. Israel quebrou um princípio e sofreu derrota. Eu ministrei uma mensagem no nosso encontro de casais agora no final do ano, e eu falava um pouco sobre isso. Eu falei sobre a história de Moisés. Deus, agora quando eles saem do Egito, Deus chama eles assim: Moisés, suba ao Sinai. Suba ao Sinai, porque eu vou te dar a lei que vai reger a conduta moral do meu povo. Moisés sobe, Deus dá a tábua da aliança, o decálogo, os 10 mandamentos. Enquanto Moisés estava 40 dias lá, estava demorando, o povo lá no arraial, no acampamento, esperando Moisés, aí eles começaram a dizer assim: Moisés está demorando, acho que Moisés não vem mais, acho que Moisés morreu, não, ele volta, não volta não, e olha, nós precisamos de um Deus, para nós adorarmos, para nós cultuarmos.
Então eles vão derreter todo o ouro, os brincos, e vão construir um bezerro de ouro. Eles começam agora, tem um bezerro de ouro, eles começam a cantar, a celebrar, e eles começam a dizer assim, o povo de Deus, o Israel, dizendo assim: este Deus que nos tirou do Egito com um braço forte, esse Deus que nos deu a vitória, este Deus, estavam dando glória ao bezerro. Deus, então, enquanto Moisés estava lá no monte, aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, desce agora, esse povo se corrompeu, esse povo caiu na idolatria, Moisés, desce lá. Moisés pega a tábua da aliança, ele desce com as tábuas, 2 tábuas, ele vai descendo. Quando ele chega, ele estava acompanhado de Josué era o seu braço direito, seu general. Quando ele chega no arraial, no acampamento, ele vê aquele bezerro de ouro, ele vê aquele bezerro, a Bíblia diz que ele ficou irado, ele pega aquelas tábuas, ele estava com as tábuas na mão, ele vê o bezerro, ele pega aquelas tábuas, ele joga no chão, ele explode, espatifa as pedras, as tábuas, ele vai até o bezerro, ele destrói o bezerro, ele manda matar os homens, e morrem muitos homens de Israel naquele dia. Só que ele cometeu um erro, ele quebrou as tábuas da lei. Aquilo era sagrado, aquilo foi dado por Deus. Por que ele não chegou para Josué: Josué, segura isso daqui que eu vou resolver essa parada? Não, ele foi dominado pela ira, e todas as vezes nós somos dominados pela ira, nós corremos problemas, perigos, riscos, e ele quebra aquilo que é sagrado, e um dia ele se esquece. E depois então ele quebrou, matou o bezerro, destruiu o bezerro, matou o povo, e um dia caminhando lá, sossegado na vida, Deus assim: Moisés, lembra das tábuas que você quebrou? O que, Senhor? Eu esqueci. Você esqueceu, mas eu não esqueci. Deus não se esquece quando nós quebramos uma aliança. Você pode esquecer, mas Deus não se esquece. Você, porque já ouviu um ditado, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Deus disse assim para ele: eu não esqueci. Agora faz o seguinte, Moisés, você vai ter que arrumar, porque quando você quebra, você tem que arrumar as coisas com Deus. Aí Deus disse assim para Moisés: Moisés, pega, talhe 2 pedras e leva de novo para o monte, lá que eu vou escrevê-las de novo. Olha o que Deus está dizendo para ele. Todas as vezes que nós quebramos, Deus não esquece, e quando nós quebramos, nós vamos ter trabalhos dobrados para reconsertarmos. Porque o que Deus diz a Moisés? Moisés, talhe 2 pedras. A primeira, Moisés subiu ao monte de mãos vazias, e Deus deu ela na mão de Moisés, ele não teve trabalho. Agora Deus diz o que para ele? Talhe as pedras. Ele teve que pegar uma pedra bruta, ele teve que pegar e talhar, teve que ralar para fazer as tábuas. Agora ele teve que pegar as tábuas, colocar na sua mochila e subir para o Sinai, carregando. Ele era velho, teve que subir, porque a primeira Deus deu de mão beijada, mas porque ele quebrou, ele teve que trabalhar, ele teve que se esforçar, ele teve que levar. Então, meu irmão, não quebra, porque quebrar dá mais trabalho para arrumar. E tem algo, Deus assim ainda a Moisés: Moisés, você vai subir, tá bom. Ele talha, ele sua, ele se cansa, ele põe nas costas. Josué, vamos embora. Deus, não. Dessa vez você não vai com Josué. A primeira você foi com Josué. Josué levou sua mala, Josué levou sua mochila, Josué carregou a água para você, carregou o mantimento, que você é velho. Agora o problema é seu. Você quebrou. Quem conserta é você. Josué não tem nada a ver com isso. Sabe o que eu quero dizer? Porque tem gente que quebra um casamento, quebra uma aliança, quebra falando bobagem para a mulher, quebra falando bobagem para o marido, aí depois que quebrou, fez a bobagem, corre para a sogra: sogra, pelo amor de Deus, vai lá em casa, fala com a tua filha. Quem quebrou foi você, não foi ela? Não é assim? Corre lá para o sogro, corre para o pastor, corre lá em casa, porque estou com um problema. Você quebrou, você tem a responsabilidade de consertar. Então quebrar dá trabalho. Não quebre a aliança, não quebre o casamento, não quebre sua relação familiar, não quebre a sua aliança com Deus, não quebre, cuidado. E então eles perderam o temor, a reverência ao sagrado. Para nós vencermos, superarmos, nós temos que ter reverência ao sagrado, em nome de Jesus. Em 4º lugar, reanime-se na palavra do Senhor. Josué 8:1 diz assim:
E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Eles sofreram um fracasso, uma derrota, e eles ficaram desanimados. Diga assim, desanimado. Diga assim, o fracasso traz o desânimo. O fracasso traz a derrota. Traz o desânimo. Nós ficamos desanimados, e a cura para isso é o ânimo. E como que agora Deus vai animar? Com a palavra. Deus está dizendo agora: Josué, não tenha medo, você vai voltar, você vai conquistar, você vai prevalecer. E o que ele faz? Ele pega essa palavra e guarda para si, ele se reanima na palavra de Deus, ele vai reanimar as suas forças na palavra de Deus. Por isso que você tem que buscar a Deus, porque Deus sempre tem uma palavra de vitória, Deus sempre tem uma palavra de ânimo para nossas vidas, uma palavra de direcionamento. Exatamente como Davi aconteceu quase igual. Um dia a Bíblia diz que Davi estava com seus valentes, eles moravam numa cidade chamada Ziclag. Eles saem para a batalha, quando eles voltam, Ziclag havia sido saqueada, levaram as mulheres, levaram os bens, levaram tudo. Os homens ficaram desesperados, os homens choraram até não ter forças. Olha o que diz 1 Samuel 30, verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Diga assim, amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Diga assim, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Olha só, todo mundo estava desanimado, porém Davi se reanimou. Lá no seu trabalho pode estar todo mundo desanimado, porém você está aqui se reanimando no Senhor. Lá na tua família pode estar todo mundo desanimado, mas você está aqui se reanimando no Senhor, porque na vida de um homem e de uma mulher fiel de Deus sempre há um porém. Diga, tem um porém. Eu estou me reanimando na presença do Senhor, amém? Se reanime com o Senhor em nome de Jesus. Em quinto lugar, jamais perca a fé. Josué 7, versos 4 e 5. Por isso cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso o povo desanimou completamente. Diga assim, desanimou completamente. Ou seja, perderam a esperança, deixaram de acreditar, perderam a fé. Você pode perder tudo, nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança, nunca perca a fé, nunca perca. Deus é conosco, amém? Não perca. Hebreus 10, 38 diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se compraz dele. Meu irmão, nós somos o povo da fé. Diga assim, eu sou da fé. Amém? Deus manda eles voltarem, mas Deus manda voltar com garra, Deus manda voltar com ânimo, Deus manda voltar com ousadia, assim como Deus mandou Pedro voltar no lugar do fracasso. Pedro fracassou uma noite inteira pescando, de manhã Jesus encontra com ele na praia, volta para o mar, mas Deus, eu fracassei a noite inteira, volta para aquele lugar, e lá ele teve vitória. Deus agora manda Josué voltar para Ai, e eles tiveram vitória. Eu não sei em que área que você perdeu, mas eu sei de algo, é aí que Deus vai abençoar, é aí que Deus vai honrar, é aí que Deus vai dar vitória, porque você tem uma promessa. Isaías 61, 7 diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Você pode levantar e dizer assim: no lugar da minha vergonha eu terei dupla honra, amém? Você não pode perder a fé. Josué, o povo perdeu a fé, mas Josué não. Olha o que diz Josué capítulo 8, verso 18, está aí no seu esboço ou talvez no telão, diz assim: então disse o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entreguei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim para Josué: Josué, eu vi que você perdeu, eu vi que você fracassou, mas eu também estou vendo algo. Eu vejo que a lança nunca se apartou da tua mão, você nunca deixou de acreditar na vitória, você nunca deixou de acreditar que tem um novo de Deus para a sua vida. Agora pega a tua lança e direciona para Ai. Meu irmão, pega a tua fé e direciona para a tua casa e diz: a minha casa é bendita do Senhor, na minha casa tem provisão, na minha casa tem paz, na
minha casa tem união. Pega a tua fé e direciona para o teu trabalho, para a tua empresa. Vai ter promoção, vai ter bênção em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer, Josué 8:26, depois você leia, ele não abaixou a lança enquanto não teve vitória. Não desista enquanto a vitória não chegar, porque ela vai chegar em nome de Jesus, amém? Em último lugar, para nós orarmos, creia que Deus pode transformar a desgraça em esperança. Diga assim, desgraça em esperança. Você crê nisso? Você crê que o Deus que você serve pode transformar qualquer desgraça em esperança? Você crê? Então preste atenção. Deus revela que o pecado era por causa de um homem que escondeu, pegou aquilo que era sagrado. E por causa disso veio a derrota. Agora Deus revela a Josué quem era esse homem. Esse homem era Acã. Olha o que acontece com Acã. Josué 7, 24 e 25. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Diga assim, vale de Acor. Pois grifa aí, vale de Acor no seu esboço. E disse Josué, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus e os queimou no fogo. O problema da derrota do povo foi um homem chamado Acã. Ele pegou o que não devia, Deus revela a Josué, Josué vai, pega este homem com o povo, eles levam este homem, sua família toda, todos os seus bens, eles levam a um lugar distante, a um vale. E eles agora vai dizer assim, Josué vai dizer para este homem, você nos trouxe desgraça, e hoje você vai sofrer desgraça. Eles pegaram pedras, apedrejaram Acã, toda a sua família, mataram todos os seus animais, queimaram todos os seus bens e disseram assim, a partir de hoje, este vale se chama Vale de Acor. Vale de Acor, diga assim, Vale de Acor. Ele significa Vale da Desgraça, diga assim, Vale da Desgraça. Deus está dizendo assim, todas as vezes que vocês olharem para este vale, vocês vão se lembrar da vergonha, da humilhação, da derrota, da desgraça. Tem gente que olha para alguma situação da sua vida, um tempo ou uma área, e ele olha que foi uma desgraça. Tem gente que olha para uma empresa que trabalhou, ou para uma amizade que já teve, ou para um momento da sua vida e fala assim, aquele momento foi uma desgraça na minha vida. Foi o pior momento da minha vida. Toda vez que se lembra daquilo, se lembra de uma desgraça, se lembra de uma vergonha, se lembra de uma humilhação, se lembra de uma derrota. Era isso que significava o Vale de Acor. Mas séculos depois, Deus levanta um profeta, diga assim, profeta. Diga assim, o profeta pode mudar o quadro. Você se lembra Ezequiel no Vale de Ossos Secos? Ele liberou uma palavra que mudou o quadro. Um profeta pode mudar um quadro, amém? Aquilo era o vale da desgraça, todo mundo passava ali, não, mas aqui teve desgraça. Alguém que um dia já sofreu desgraça no relacionamento, desgraça financeira, uma desgraça numa enfermidade na família. Toda vez se lembra da desgraça, mas Deus levanta um profeta e olha o que está dizendo Isaías 65:10 assim, para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos e o vale de Acor, um lugar de descanso para o gado, amém? Sabe o que ele está dizendo? No lugar da desgraça Deus vai dar descanso, no lugar da vergonha Deus vai dar descanso, no lugar da humilhação Deus vai dar descanso. Tem tempo de descanso para a tua vida. Eu não sei o que estava pesando, o que estava burrando, tem descanso para a tua vida em nome de Jesus. E sabe para quem é esse descanso? Olha para quem esse descanso é, para o povo que me buscou. Tem gente aqui buscando o Senhor nessa noite. Ele vai transformar o vale da vergonha em vale da bênção em nome de Jesus. Anos depois o profeta Oséias vem com uma outra palavra profética. Ele vai dizer, Oséias 2 versos 14 e 15, portanto, agora vou atraí-la
Vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Diga glória a Deus. Não sei o vale do Acor, eu não sei qual é a tua desgraça, o lugar da tua vergonha, o lugar da tua humilhação, mas Deus vai transformar em lugar de esperança em nome de Jesus. Você olhava, só via desgraça, você olhava, só via morte, você olhava, só via ruína, mas Deus transforma em vale de esperança. Nessa noite é tempo de superar o fracasso, é tempo de avançar, é tempo de caminhar em nome de Jesus. Aleluia. Chegou a hora. É hora de superação em nome de Jesus. É hora de superar em nome de Jesus. É hora de superar o fracasso. Então, para isso, busque mais a Deus, tenha reverência consagrada, se reanime na palavra do Senhor, jamais perca a fé e creia. Deus pode mudar a desgraça em esperança em nome de Jesus. Você crê? Então se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus.